Guilherme de Oliveira Martins é convidado deste Closing Bell. Muito boa noite, obrigado por estar aqui. Ainda não temos dados sobre a decisão dos irlandeses relativamente a este referendo. Qual é a importância para a Irlanda e para a União Europeia desta escolha dos irlandeses? Bem, a escolha, de facto, é muito importante porque dos 15 referendos que foram feitos desde 1992, 6 são irlandeses, o que quer significar que a Irlanda costuma ser um bom indicador. Tem uma longa tradição tem uma longa tradição e costuma ser um bom indicador quanto à introdução destes limites. Há aqui um aspecto muito importante que há que ter em conta, é que normalmente, e de acordo com estes 6 referendos do passado, normalmente quando a Irlanda está em dificuldades, o voto do sim é mais certo. Evidentemente que a situação irlandesa é uma situação problemática, temos também o setor financeiro também está numa situação também muito complicada e isto parece ajudar à vitória do sim. É essa decisão. E há quem diga que na prática os irlandeses terão de escolher entre dizer que sim e sujeitam-se a um período de mais austeridade e, no caso do não, arriscam um colapso do setor financeiro já no próximo ano. Sim, mas há aqui um aspecto também importante que é o facto de existir uma ligação aos Estados Unidos. Portanto, a ligação aos Estados Unidos é muito favorável ao caso irlandês e, portanto, vamos ver, mas não quero fazer futurismo, mas não estou a ver que haja aqui grandes surpresas. Precisamente porque há algum aspecto problemático e há algo preocupante quanto ao setor financeiro. E, portanto, vamos ver os resultados, mas tudo indica que será mais no sim do que no não. Se bem que, quando nós falamos na vitória do sim, são sempre vitórias marginais. Portanto, não há sempre uma vitória preponderante. Estamos sempre a falar de valores médios entre os 52 e os 56, o que quer significar que há sempre uma divisão, há uma incerteza. E este processo de ratificação está a decorrer um pouco por toda a Europa. Não é necessário que todos os países, de facto, deem o sim, de qualquer forma, para haver um sinal político e de união, seria importante termos mais do que apenas um mínimo olímpico, digamos, para fazer passar este tratado. Sim, há aqui uma regra que impera, que é a regra da unanimidade, pelo menos nesta matéria, que todos os Estados têm que estar de acordo, mas eu diria que falta aqui algo. Falta algo que anda em torno do governo económico. Ora, quando nós falamos neste próximo passo, que cada vez está mais distante por elementos factuais, esse próximo passo seria confiar, por via eleitoral, mesmo direta ou indireta, a um governo económico, o que não acontece. O que acontece é que nós ainda temos uma comissão tendencialmente com o número de comissários coincidente com os números de Estados, o que nos leva sempre ao problema de base. É que, de facto, o que está aqui, o ponto de partida para todos estes problemas que nós encontramos nos vários Estados-membros e este efeito de contágio que nós temos assistido, está, de facto, associado a uma falha, associado a uma crise financeira, uma crise de base financeira e uma crise de dívida. E falta aqui uma peça, que é a peça do governo económico, a peça da legitimidade constitucional europeia que não existe. E é isso que a França quer incluir neste tratado. Ainda ontem assistimos a algumas declarações de um membro do governo francês dizendo que seria muito difícil ratificar este tratado sem alterações. Sim, eu acredito que tenhamos alterações, mas a margem é muito curta, portanto não há grande margem. Portanto, quer o lado francês, quer o lado alemão, mais cedo ou mais tarde tem que ceder, o lado alemão tem que ceder para a matéria do crescimento económico, nomeadamente pela aposta numa política de crescimento, no investimento em infraestruturas, mas fazendo lembrar um pouco o filme do Leopardo, é preciso que alguma coisa mude para que tudo fique na mesma e, portanto, o que eu antevejo é que, de facto, não há assim grande margem. Terão de chegar eventualmente a uma solução de compromisso, não é? Sim, terão de chegar necessariamente a uma solução de compromisso, porque o tempo, de facto, é um tempo de união. E há aqui também dados muito importantes quanto à questão do ajustamento ou da saída do euro. Se nós confrontarmos, de acordo com dados recentes, mesmo que estão divulgados no Economist, nós o que vemos é que, por exemplo, olhando mesmo para o caso da Grécia,
mesmo olhando só para o laboratório da Grécia, quais é que seriam os custos de saída. Se tivéssemos uma saída ordenada da Grécia, nós teríamos na Grécia uma queda do PIB em termos de 8%. E na zona euro a queda do PIB seria de 2%, isto prolongado por 2 anos. Se a saída fosse desordenada ou meramente factual, por falta de financiamento, nomeadamente pelo corte de financiamento por parte do Banco Central Europeu, na Grécia a descida do PIB seria de 10% e na zona euro seria de 9%. Ou seja, ninguém tem interesse, olhando para o caso da Grécia, porque nós temos que tirar do caso grego uma lição, e todos os Estados que se seguem. E mesmo o próprio líder do Syriza, neste caso, parece não ter interesse numa saída da Grécia, pelo menos hoje, ao final do dia, veio dizer que esse era um cenário que não estava a equacionar, a saída da Grécia da zona euro. Não, porque de facto, pelo menos nos 2 anos subsequentes, nós teríamos uma quebra no PIB muito acentuada e fundamentalmente associada a uma quebra de consumo. Não haveria circulação monetária e, portanto, a inexistência de circulação monetária levaria a uma quebra de consumo por parte da população. Essa quebra de consumo teria este odioso durante 2 anos, mas teria um efeito positivo, apesar de tudo, teria um efeito positivo, que seria o aumento da competitividade. Mas o aumento da competitividade significaria que a Grécia não sairia só do euro, também sairia do mercado comum. E, portanto, há aqui um outro... Era preciso pesar bem os prós e os contras, mas estas declarações de Alexis Tsipras podem retirar aqui alguma da carga dramática, digamos, que estava a envolver estas eleições de 17 de junho, com esta garantia de que, mesmo que o Syriza ganhe, a Grécia não vai sair, pelo menos pelo próprio pé, da zona euro? Eu não diria que as eleições de 17 sejam absolutamente dramáticas. Eu não veria como um marco determinante no dia 17. Eu veria mais do ponto de vista da reação dos mercados, porque na realidade até dia 17 há vida, não é? E portanto o que significa que os gregos terão de aguentar, não há uma suspensão. E aguentar, falamos do ponto de vista da atuação do Banco Central Europeu e dos vários bancos que andam em torno dos vários bancos centrais que compõem o sistema. Porque se nós olharmos para a dívida, uma parte da dívida grega, o valor de 130 mil milhões de euros, está afeta a um sistema interbancário, o Target 2, o que quer significar que os vários bancos que compõem o sistema interbancário estão dependentes, estão interligados. E, portanto, se, por exemplo, o Banco Central Europeu desse um sinal negativo, evidentemente que isso colocaria em risco a própria credibilidade da Grécia neste negócio. E, portanto, eu veria o dia 17 não como uma data absolutamente determinante, enfim, há aqui um elemento de continuidade, mas na realidade os vários Estados e o próprio sistema interbancário já está a fazer um pouco contas à vida, perceber quanto é que vamos perder e quanto é que vamos ganhar, fazer este balanço. Provavelmente nesta altura está a fazer mais contas relativamente à Espanha. Hoje tivemos esta indicação de que o FMI já estará a trabalhar num plano de contingência para o caso de Madrid não ter, de facto, fundos para ajudar o setor financeiro. É algo que já não surpreende nesta altura. Sim, mas em Espanha o caso é diferente. Em Espanha há um receio que já vem, enfim, há um reflexo da Argentina, que é o receio do congelamento dos depósitos bancários, associado fundamentalmente a esta crise do sistema financeiro. O quarto maior banco, o Bankia, que de facto há um medo e a expressão que é usada é o do corralito, que foi precisamente em virtude da paridade peso-dólar na Argentina em 2001, o congelamento bancário, o congelamento dos depósitos bancários. Portanto, há este receio. Em Espanha vive-se isto, mas mais do ponto de vista do setor financeiro. Não se olha tanto para as medidas estruturais, para as medidas de reforma que estão a ser apreendidas e que são elogiadas, mas sim para esta quebra do sistema financeiro, porque isso aí teria um efeito... É um caso em tudo idêntico ao irlandês. Sim, mas noutra dimensão. Com outras dimensões. E sem o apoio irlandês que a Irlanda tem do lado do norte-americano. Portanto, é diferente e com uma dimensão muito maior. Nós estamos a falar da quarta maior economia E no meio disto tudo europeia. e todas estas preocupações, os últimos relatórios que vão chegando relativamente a Portugal, seja da Comissão Europeia, seja de agências de rating, estão todos com um tom positivo relativamente ao que tem sido feito. Sim, é preciso ter algum cuidado quanto a este tom positivo, nomeadamente quando vemos este relatório da Fitch a propósito das medidas de privatização, que correspondem ao encaixe de 5 mil milhões de euros. Não nos esqueçamos que estas medidas de privatização são medidas extraordinárias. E sendo medidas extraordinárias, não se repetem, são medidas que não se repetem.
Quer significar que quando o Estado faz esta venda, digamos, venda de primavera, perde ativos importantes e perde rendas associadas a estes ativos. E, por outro lado, quando nós olhamos para estas medidas de consolidação orçamental e esta melhoria de saldos, o próprio saldo, que é standard, esta medida do saldo, que é standard quer na UFMI, quer no OCDE, é o saldo estrutural. Isto é um saldo que é depurado das medidas extraordinárias, em parte. E sendo depurado de medidas extraordinárias, mesmo que o Estado venda isto extraordinariamente com um encaixe importante, não entra nessas contas. Portanto, é bom a curto prazo, mas numa perspectiva extraordinária. Agora, na medição do saldo estrutural e no reconhecimento desse saldo estrutural, não entra. Por outro lado, ainda concentrado nesta questão dos ativos do Estado, se o Estado perde estes ativos, que também são importantes, fica apenas com um ativo, que são os impostos. E o que nós assistimos, ainda olhando para o próprio relatório de execução e a pronúncia hoje da Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República, percebemos que a quebra da receita é mais do que proporcional. Portanto, em termos homólogos, na realidade, houve aqui um erro técnico, enfim, erros técnicos acontecem, mas estas medidas da receita provavelmente não são suficientes para contrariar estas medidas de E já não há muita margem para tentar angariar mais receita por esta via, pela via fiscal? Sim, não há grande margem. Na realidade, há uma margem imaginativa, há a existência de sobretaxas extraordinárias, a existência de contribuições extraordinárias de solidariedade, mas, na realidade, isto também tem um efeito perverso na economia, porque reduz também o consumo, reduz a poupança, e ao reduzir o consumo e reduzir a poupança, também está a diminuir o PIB. Ou seja, quando nós comparamos nos vários Estados membros, quando comparamos as medidas de consolidação e de política de saldos, é por referência ao PIB. Se o PIB se reduz e se a própria despesa do Estado, associada também, e a totalidade da despesa de Estado e a particulares, evidentemente que isto tem um efeito na própria economia. Portanto, eu diria que aquilo que se ganha por um lado está a perder-se por outro, porque na realidade são instrumentos que interferem com as próprias pessoas. Há aqui uma mensagem muito importante e que tem sido transmitida e que no caso português, e não só, no caso europeu, que deve ser transmitida, que é a mensagem de verdade, transparência e justiça. Quando nós falamos em verdade, falamos em responsabilidade pelas contas. E o que nós temos assistido é, de facto, esta restrição e uma melhoria destas informações do ponto de vista da responsabilidade. Por outro lado, na transparência, no fornecimento de informação. Há uma tentativa também pela criação deste Conselho de Finanças, que a informação seja fornecida a tempo e a tempo não só de ser analisada, mas também criticada e objeto de alterações. E, finalmente, quanto ao aspecto da justiça, porque quando nós falamos em justiça, isto em termos simplificados, porque não entramos aqui em conversa absolutamente jurídica, a justiça distributiva quer dentro da própria geração, como também entre várias gerações, porque na realidade nós não estamos em diálogo apenas com o próximo, no presente, estamos em diálogo no futuro, e isto tem interferência, porque o custo que nós suportamos hoje ou a receita que cobramos a mais hoje, nós não a estamos a transmitir para o futuro. Estamos a cobrar mais impostos, por exemplo, hoje para resolver um problema de hoje. Para resolver um problema de hoje. E depois ficam-nos as gerações futuras. E o que é que acontece às gerações futuras? Vão ter que encontrar outras soluções imaginativas. Portanto, tem que haver esta compatibilização entre os problemas presentes e os problemas do futuro, conjugando assim uma justiça, quer na perspectiva horizontal, quer na perspectiva vertical. Guilherme Oliveira Martins, muito obrigado pela presença neste Closing Bell. Obrigado.